Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, o verdadeiro problema tem ficado de lado por causa de algumas atitudes impensadas e a gente tem combatido isso aqui. Quando você tem um problema na sua casa, na sua vida, você que é adulto já sabe que agir de cabeça quente, agir sem pensar, sempre é a pior coisa a se fazer, porque vai piorar o problema. Além de não resolver, ainda vai piorar. E dependendo do que a gente faça, a sua razão pode ser simplesmente perdida. Você pode ter toda a razão do mundo. Dependendo do seu ato impensado, você pode passar a ser o culpado e a sua razão se esvair. Mas à medida que os dias vai passando, vai chegando o momento de a gente se concentrar no que de fato é o problema. A aproximação do desgoverno Lula, da hora dele assumir, já tem gerado uma série de efeitos colaterais, inclusive na economia. Desde que ele foi anunciado vencedor, o MST, por exemplo, já fez diversas invasões e anunciaram que até mesmo terrenos eles vão começar a tomar posse também. Nós comentamos isso aqui em vídeo, mostramos as fazendas que eles já tinham invadido, inclusive na Bahia. E agora você vai ver o cumprimento dessas promessas. E como nós comentamos, é um absurdo, porque a maioria das pessoas compram um terreno em 70, 80, 120 vezes, 200 vezes. As pessoas parcelam em muito tempo porque não tem a condição de comprar à vista. E muitas preferem apenas quando pagar construir, porque não tem o dinheiro para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a realidade do nosso país. Você trabalha e você mal consegue as coisas essenciais para você e sua família. Mesmo assim, com muita luta, o brasileiro se esforça e vai além. Mas tem outros que acham mais fácil tomar. E mesmo aquelas pessoas que estão encantadas com a narrativa de esquerda, não, é porque a gente quer o pobre com igualdade e etc. Na verdade, o que eles querem é todo mundo pobre. E eu tenho certeza que você, meu irmão, que está iludido com essa narrativa, talvez aborrecido com o governo do Bolsonaro, mas não se trata mais disso. Eu quero que você preste atenção e se você for uma pessoa coerente, você vai concordar comigo. Eu vou mostrar esse exemplo de um homem que teve o seu terreno invadido e os invasores já estavam construindo uma casa. Ele agiu rápido, chamou a polícia deu a cobertura e ele mesmo derrubou o que estava sendo construído com as próprias mãos devido à tamanha indignação. Eu quero que você preste atenção o máximo possível e em seguida eu vou explicar o que muita gente, eu tenho certeza que não vai entender sozinho, principalmente quem está ligado às narrativas da esquerda. É por isso que eu tenho falado que esquerda e direita são ferramentas do mesmo sistema, mas a esquerda é muito mais letal, isso eu não tenho dúvida. Então vamos ver juntos aqui e em seguida a gente volta para comentar. Não, mas entra meu camarada. Ô meu amigo, então, pode executar. Vai executar? Eu também vai. Pode executar. Pode ir lá. Vou acionar a polícia militar aqui, ó. Acionar a polícia agora aqui, ó. Vou escolher um aqui, ó. Acionar a polícia agora aqui. Aciona aí pra chamar, chama a polícia militar. Chama a polícia militar aí que ele falou pra você chegar, pra chamar a polícia. Aí, ó. Essa é a população de Mariana aí, ó. Aí, ó. Apoio dos guardas militares. Aí, ó. Tudo apoiando aí, ó. Isso aí que diz que serve protege a nossa Mariana aí, ó. Aí, ó. Vem com bomba de gás, a porra toda, ó. Tem morador. Só nós tijolo carne no crânio, as porra dessas também. Aí, ó. Isso é a Mariana aí, ó. Dá os bravos da Mariana aí, ó. Vai, irmão. Tem ameaça. Não tem ninguém ameaçando, não. Ninguém tá ameaçando, não. Estão conversando na boca aqui. Ele conseguiu derrubar minha casa com a mão, ele é muito forte, senhor. Entendeu? Nossa, eu vou ter que aumentar minha dosagem de medicação. Já pediu desculpa pra isso?
pode tirar foto, pode filmar, mas não aproxima demais, não. Mas por que você tá próximo distância de de segurança. Ah, você tá chegando perto de mim, irmão. Você tá chegando perto de mim. Eu tô te dando a Tá ordem errado aqui legal. não é nós, não. Beleza? Tá errado aqui não é nós, não. Isso aí. Tá errado aqui não é nós, não. Eu gosto de Mariana aí, ó. Eu vou proteger. tirar foto, Pra servir aí. A gente trabalhando aqui, ó. Depois Vai atrás de corrupção ali, ó. O loteamento era pro povo ali, ó. Ninguém fez, ó. Mas pra quebrar o do pobre aqui, como é que vem, ó? Olha como é que vem. A cara do cidadão que vem, ó. Bom, meus parabéns, né? Primeiro para os policiais. Você vê que o cara chega até a ameaçar ali, começa resmungando, aí o policial chega nele, que ele vai crescendo, né? Vai crescendo, vocês isso, vocês aquilo, tem que fazer isso, né? Aí o policial vai dar aquela acalmada, mantendo o sangue frio e tranquilo. Porque realmente é um absurdo, família. Agora, eu sei que tem pessoas que vão dizer, mas deviam estar procurando bandido, precisava esses policiais todos aí, precisava. Porque mesmo com todos esses policiais aí, você viu que eles ainda quiseram se alterar. E outros vão dizer assim, mas os coitados só queriam uma casinha pra viver. Negativo, meus irmãos. Eu já vi pessoas, inclusive do movimento MST, como eu já contei aqui minha experiência com eles, de invade uma fazenda, invade um terreno, depois que ganham a posse pelo INCRA desse terreno, dessa fazenda, eles loteiam e vendem. Simplesmente assim, vão invadir em outro lugar. E aí acontece a mesma coisa, ganha a posse e vende. Quer dizer, isso é um meio de vida para muitas pessoas. Veja, se você parar para pensar, agora é a hora de você concordar comigo, tá certo? Aqui não é um ponto de vista do Davi, é fatos. E contra fatos não há argumento. Então vamos lá. A pessoa que era dona desse terreno, o rapaz aí que você vê que não é nenhum homem de grandes posses, senão ele teria chegado aí com uma máquina, né, um trator, alguma coisa que fosse. Mas você vê que ele derruba com as próprias mãos de tamanha indignação. Ele conseguiu comprar o terreno dele, mas não conseguiu construir. Tá juntando ainda. O outro não consegue comprar o terreno, mas já teve dinheiro para comprar tijolo e cimento e já estava construindo. Então eu pergunto a você, isso é ou não é? Isso prova ou não prova que muitos dessas pessoas, é claro que não são todos, sempre tem a exceção, eu não estou generalizando, mas boa parte desse pessoal faz dessas invasões um meio de vida, e eu não tenho medo de afirmar isso aqui para vocês, porque eu testemunhei. Se você entrar nos acampamentos MST, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, de me infiltrar para mostrar isso para vocês de perto. Você vai ver que tem Hilux dentro, você vai ver que tem pajeiro. Os líderes, meus irmãos, nem dormem lá. Eles saem muitas vezes em favelas, pegam aquelas pessoas humildes, usam como testa de ferro, e eles mesmos moram em apartamentos chiques aqui em Pernambuco e em Recife. Isso é uma verdade que muita gente não tem coragem de falar. Por quê? Porque esses caras perseguem mesmo e metem a pistola. A verdade é essa. Muita gente não tem coragem de falar porque esses caras perseguem mesmo, meu irmão. E vocês sabem o que é que eles fazem. Claro, mais uma vez deixando claro, não são todos, mas tem um lado oculto aí que funciona exatamente como eu estou falando para vocês. E é por isso que nem as equipes de reportagem que são metidas a corajosas têm coragem de fazer isso. Uma reportagem lá dentro se infiltrar, não fazem. Então, meus nobres e queridos irmãos, aí você vê o cidadão de bem, né, tendo que ter toda essa dor de cabeça, além de pagar suas contas, sustentar a sua família, conseguir comprar seu terreno e nem ao menos conseguir construir. Aí vem o outro, invade e já começa a construção, porque assim é bom demais. Tenho certeza que se ele tivesse conseguido ali terminar a casa e o cidadão de bem fosse atrás de um juiz para conseguir a reintegração de posse, ele jamais iria conseguir. Ele correu literalmente contra o tempo, contra o relógio. Ele foi rápido, porque se tem construído aqui, o cara entra, já era. Não tira mais. Até porque nós mostramos também a decisão do Supremo, que ainda que tenha uma decisão, você contrata um advogado, o juiz da sua cidade determine que você tem razão e você deve ser reintegrado à sua posse, né? Você deva ter de volta o seu terreno, a sua fazenda, seja o que for. Ainda assim, os ocupantes não serão tirados de lá à força. Vai ter que ter ainda 2 reuniões públicas, né, com aquele pessoal de direitos humanos e tudo, ver para onde é que vai levar essas pessoas para poder tirar. Passa a ser um problema seu, ou seja, só o fato de o Lula ter vencido todas essas aberrações, e é por isso que eu votei no Bolsonaro no segundo turno, mesmo sabendo que ele era terrível, por isso inclusive que perdeu também. Mas eu fiz isso porque sabia que o Lula era a pior coisa para o Brasil nesse momento, meus irmãos. E é por isso, mais uma vez, meus irmãos, que eu digo a você, vamos parar com essa de se dividir. Porque eu sou bolsonarista, porque eu não sou. Cara, seja brasileiro, seja patriota, só isso. Esquece o político. Agora, mais do que nunca, nós precisamos estar unidos e prontos para protestar, para cobrar de cada medida que vai ser proposta agora daqui para frente.
É isso que eu alerto vocês. Eu pergunto também, você, meu querido irmão, que já passou por uma situação dessa, ou que já se coloca, né, no lugar de uma pessoa como essa, eu pergunto, o que é que você sente, né, vendo uma coisa dessa? Ainda aqueles que concordam, eu faço questão também de saber a tua opinião. Não, tem que invadir mesmo. Coloca aí tua opinião. Aqui a sua opinião ela será sempre respeitada, meu nobre e querido irmão. Mas que não é assim que um país melhora, né? É só você olhar a história dos outros países. Você viu alguma família melhorar, algum país primeiro mundo, invadindo o terreno dos outros, vivendo de benefício de governo? Você não vê isso. Os melhores países são justamente aqueles que valorizam a mão de obra, pagam um valor justo e têm um poder aquisitivo elevado. Ou seja, o cara tá limpando piscina, mas ele pode ter o carro dele, ele pode sustentar a família dele. Não são itens, né? Casa, comida, carro, uma motinha. Não é item exclusivo de quem é doutor. É itens acessíveis a qualquer classe trabalhadora. E é isso que nós temos que lutar. Não ficar divididos uns contra os outros. Por exemplo, só para você ter uma noção da divisão terrível, né, que a esquerda propaga. Teve esse caso aí da invasão da escola, né, onde ceifou 4 vidas, né, a outra professora que estava mal acabou falecendo. E o Estadão fez a matéria e colocou a imagem de uma mão segurando a arma da cor do rapaz que fez os atos. Não era uma pessoa branca, era um rapaz de cor. E o Janones estava revoltado nas redes sociais dizendo que o Estadão estava contribuindo para o racismo estrutural porque botou uma mão negra. Mas se o cara que atacou era negro, por que ele deveria colocar uma mão branca? Não, não, porque aquilo ali tem a ver com Hitler. Mesmo nos movimentos, até na época da escravidão, não era apenas os brancos que faziam os outros de escravo, não. Muitos negros batiam em outros negros, chicoteavam. A pessoa quando quer fazer o mal, família, não tem essa de cor, não tem essa de lugar de origem. É por isso que eu prego aqui, que todos nós somos iguais. Isso aí acabou. Isso aí é uma argumentação da esquerda frajuta, que eles usam para se manter nos cargos e com regalias. Dizem defender os pobres, mas não querem viver onde os pobres moram. Todos esses deputados que lutam por privilégios para um grupo determinado de pessoas, ao invés de lutar por igualdade, criando cota e etc, etc, quando eles estão doentes, quando eles precisam de hospitais, eles não procuram rede pública. Eles vão para os particulares. E mesmo assim se dizem representantes do povo pobre. E não é, nunca foram. Na verdade, o que eles querem é isso mesmo, o pessoal pobre, divididos entre si, brancos, pretos, héteros e etc, etc, porque dessa maneira fica mais fácil não se perceber o que está sendo votado todos os dias. É esse o meu ponto de vista, essa é a minha mensagem para você. Então, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus, deixa a tua opinião, mais uma vez eu reforço isso, ajuda também o canal e o like, tá certo, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, um abraço, que Deus proteja cada um de vocês. Fui!